Nós temos principalmente no mercado as ligas com chumbo, que são as leaded. Essas ligas, elas entram em fusão em aproximadamente 189 graus Celsius. Hoje, não se usa mais de fábrica esse tipo de solda. Hoje em dia se usa as sem chumbo. Essa solda sem chumbo, ela entra em fusão em aproximadamente 227 graus Celsius. Então a gente tem uma diferença grande de temperatura aqui. Para a gente evitar muito estresse térmico na placa, a gente remove o chip com a solda sem chumbo e a gente solda o chip de volta com a solda com chumbo. Assim a gente tem uma temperatura de trabalho muito menor. E quanto a isso daqui, como que a gente faz para atingir essas temperaturas de soldagem na máquina? Para a gente atingir essas temperaturas, a gente vai utilizar um recurso chamado rampa, ou curva de soldagem. E essa rampa ou curva é um processo definido em etapas. Nós temos etapas. Essas etapas têm tempo e temperatura. E é aqui que mora o segredo do tempo e a temperatura é que vão definir uma boa soldagem. Nós temos 3 pontos importantes ou 4 pontos importantes durante uma soldagem. O primeiro deles é a secagem ou pré-aquecimento. E quando que acontece isso daqui? Isso acontece da temperatura ambiente, vamos supor aqui 20 graus na minha região, até 100 graus. Então, nesse ponto aqui, eu estou removendo o restante de umidade da placa e preparando essa placa para a próxima rampa. Geralmente aqui, o ideal é subir de 1 a 2 graus por segundo até 100 graus e manter por 60 segundos. Então, mantenha essa placa aquecida por 60 segundos e subo a temperatura de 1 a 2 graus por segundo. Então, para atingir 100 graus, eu vou levar de 25 a 50 segundos e eu vou manter por 60 segundos. Tá? Então, ela pode levar de 25 a 50 segundos se eu estiver subindo de 2 a 1 grau por segundo. A próxima temperatura, a próxima etapa, a gente chama de recozimento ou ativação do chip. Ativação do fluxo, desculpa, não é chip não. E ela acontece quando? De 150 a 180 graus. Nessa temperatura aqui, o fluxo ele já vai ter, na rampa de 100 até chegar a 150, ele vai eliminar todo o gás do fluxo, vai ficar só o fluxo limpo ali. Então, nessa temperatura entre 150 a 180, isso daqui a gente não está falando de rampa, né? Estamos falando de etapa fundamental, tá? Então, entre 150 e 180 graus, o que vai acontecer? A gente tem esferinha de solda lá, ela está cheia de sujeirinha e óxido em volta dela. O fluxo, ele vai
penetrar ali naquela sujeirinha e limpar a nossa esferinha de solda. Após isso, ela vai poder entrar em fusão e fluir mais rapidamente. Nessa temperatura de 150 graus a 180, a gente tem a ativação do fluxo, que vai remover as camadas de óxido da nossa esfera de solda e vai permitir que ela flua e entre em fusão. Só que aqui a 180 graus ela ainda está sólida. Então a gente vai para a próxima etapa, que é a etapa de refusão, refluxo ou reflow. Depende do que você quiser chamar, mas tá tudo certo, tá? Isso daí vai acontecer de 189 graus a 227 graus, que é o quê? Isso daqui é a temperatura que a nossa solda precisa quando ela é com chumbo ou quando ela é sem chumbo. Então, uma rampa, para a gente remover um chip sem chumbo, ela vai terminar antes de uma rampa com chumbo. Nesse momento aqui, a gente vai ter aí, inclusive aqui, tá? Nesse ponto aqui, esqueci de falar. A gente vai subir a temperatura aqui, em média, 2 graus a 2,5 graus por segundo, tá? E a gente vai manter 60 segundos. Então, nesse período de ativação do fluxo, a gente vai subir para atingir essa temperatura de 2 a 2,5 graus por segundo e manter, após atingir a temperatura, por 60 segundos. Essa temperatura não precisa ser 150 ou 180. Eu posso chegar aqui a 160, eu posso chegar a 170, a 175 ou 180 e manter por 60 segundos. Isso daqui vai depender do que eu defino na minha rampa. Isso é só a etapa que a gente está falando, não é de rampa ainda. E por último, a gente tem a refusão, refluxo ou reflow. Essa daqui a gente pode subir 3 graus por segundo. Então, posso subir de 2 a 3 graus por segundo, sem problema nenhum. E eu vou manter de 30 a 60 segundos, dependendo do que eu preciso fazer. Então, nessa rampa aqui, a gente vai manter aqui de 30 a 60 segundos. Como que eu sei disso daqui? Aí vai depender do quão a nossa máquina ela tá precisa para chegar aqui. Isso daqui vai depender de variáveis de ambiente. Às vezes eu vou chegar aqui em 30 segundos, às vezes as esferinhas lá do meio fundiu e as da borda não. E às vezes a da borda fundiu e a do meio não. Então, para isso, eu vou ter que analisar várias coisas que nós vamos ver ainda, que é o ambiente, é a temperatura da placa, a temperatura da base, se a minha placa está atingindo a temperatura correta, porque às vezes eu vou colocar aqui, ó, 200 e, por exemplo, para a gente tirar 227 graus, vou colocar a máquina em 240. E para a gente tirar em 189 graus, vou colocar em 220, tá? Isso daqui na rampa. Isso daqui é a temperatura que eu preciso. Na solda, isso daqui é a temperatura que eu vou colocar na rampa. Isso é um exemplo, a gente não está falando de rampa ainda. Isso daqui é o que eu preciso atingir na solda. Então eu coloquei aqui, ó, para mim chegar aqui, às vezes, a hora que dá os 30 segundos aqui, eu acabei de chegar aqui. Então eu não consigo tirar esse chip com facilidade. Então talvez seja necessário mais tempo. Por padrão, eu sempre trabalho com 60 segundos. Isso daqui é eu, a minha realidade, na minha rampa, no meu ambiente. Pode ser que seja diferente para você. Mas o que eu estou passando aqui agora são etapas da soldagem, ainda não são rampas. Então, nessa etapa, a gente pode subir de 2 a 3 graus por segundo. A gente precisa de 189 graus para remover um chip com chumbo,
227 graus para remover um chip sem chumbo. O que vai definir se esse chip vai sair, aí vai entrar ambiente, temperatura da placa, temperatura da base e temperatura do chip, tá bom? Então isso daqui são as etapas da soldagem. E a última etapa é a etapa de fixação. O que é essa etapa aqui? É a cristalização da solda. Depois que a solda ela atingiu o ponto de reflow, seus 189 ou seus 227 graus, ela vai estar em estado fluido. Então ela vai deixar de ser uma esfera e passar a ser uma pocinha ali. Ela vai estar no estado de ressolda. Após ela atingir a temperatura de ressolda, ela vai ficar ali pelo menos 20 segundos para essa solda ela entrar em fusão total, tá? E após isso, a gente precisa fazer a recristalização, que é essa bolinha ela endurecer da forma correta para ela não quebrar. Por quê? O que seria isso? Seria resfriar isso daqui na temperatura e no tempo certo. Porque se isso daqui demorar muito para esfriar, ela vai ficar mole e elástica. Então, ela ficando mole e elástica, ela tem uma chance muito grande de desprender do pad. Outro problema que a gente pode ter aqui é se isso daqui esfriar muito rápido. Ela vai ficar dura. Então vamos lá, por algum motivo o vídeo parou, vamos começar tudo de novo aqui. Vamos pegar aqui, ó. Então a gente estava aqui na 189 a 227 graus, que é a temperatura de ressolda. Nós temos a esferinha, ela vai derreter e a gente precisa recristalizar ela. Como que a gente vai recristalizar ela? Se ela ficar mole, ela pode descolar do pad. Se ela ficar dura, porque resfriou muito rápido, ela vai ficar quebradiça. E é onde a gente tem um problema de trinca da solda. Então, como que a gente evita que ela fique muito mole porque resfriou devagar, ou muito dura porque resfriou rápido? Para mim evitar isso e isso, eu preciso de um resfriamento controlado. Controlado a quanto? Uma queda de 6 graus Celsius por segundo. Como que eu consigo derrubar 6 graus Celsius por segundo? Na IR 6000, no canhão dela, a gente tem um ventilador. Ele vai pegar o ar aqui fora, vai forçar ele aqui nas saídas, na lateral da resistência e na área onde está o chip. Isso vai fazer uma queda da temperatura. Essa queda é precisamente 6 graus por segundo? Não. Isso daqui é o cenário ótimo, ideal. Esse cenário, como que eu posso atingir essa temperatura aqui? Talvez controlando o ambiente. Como que eu controlo o ambiente? Ar-condicionado, aquecedor. Mas aqui na máquina eu não tenho como fazer isso. Então aqui eu posso ter uma queda de 8 graus por segundo, 7 graus por segundo, 6 graus por segundo, 5, 4. Mas eu vou ter uma queda de temperatura acelerada próxima ao ideal. E aí eu vou evitar que seja devagar ou rápido demais. E aí eu vou ter a solda cristalizada, que ela vai ter a dureza e a flexibilidade necessária para minha soldagem. Por que que o meu BGA dá retorno? Ou é por causa disso,
ou por causa disso. Ou esfriou devagar, ou esfriou muito rápido. Ou descolou o pad, ou trincou a solda. Então, qual que é o grande mito que muita gente tem medo, porque muito técnico começa a trabalhar na área e para, porque ou a solda dele esfriou muito devagar, ou esfriou muito rápido. Então ele entrega o serviço funcionando para o cliente, ele testa lá 3, 4 dias, entrega funcionando, o cliente chega, usa, passa-se 2, 3 meses, o serviço volta na garantia. Ele faz de novo, o cliente leva, passa-se 2, 3 meses, o serviço volta na garantia. Isso se dá por essa etapa aqui, que é uma etapa que é banalizada, é uma etapa que muita gente não executa, que é a cristalização da solda no chip. E você não ouve falar disso daqui em lugar nenhum. O que, que você ouve o tempo todo? Você precisa da rampa isso, a rampa aquilo lá, coloca a sua base em tanto, coloca isso naquilo e aquilo naquilo. Não é isso que vai definir uma boa soldagem. A rampa, ela faz parte do processo, mas nós temos que entender o processo como um todo para a gente poder desenhar a nossa rampa. Você pode ver que em todo o curso e todo vídeo ele fala que você não deve se basear na rampa dele que está usando lá no vídeo, lá no curso, porque a rampa dele foi feita para ele, é o que ele testou, é o que deu certo, é o que você tem que testar e fazer dar certo para você. Mas aí que está o grande X da questão. Como que eu vou desenhar essa rampa? Porque até então eu sei que a rampa minha, que eu estou apresentando para vocês, não serve para vocês. Vocês sabem que a rampa de fulano não serve para vocês e que vocês precisam da sua rampa para você executar o serviço. E foi aí que eu quebrei a cabeça por muito, muito, muito e muito tempo.